Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita, com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré. O nosso grupo, em nome de toda a Cavile, agradece por nos receberem em seus lares. Nossa equipe está composta pelo nosso irmão Alexandre, com a prece inicial, pela nossa irmã Célia, com a leitura do capítulo de hoje, do livro Vinha de Luz, seguindo os comentários nosso irmão Ney, nossa irmã Lisete, nosso irmão Alexandre, por mim, Cris. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e purificação das águas. Lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Solicitamos ao nosso irmão Alexandre para conduzir a prece inicial. Bom, vamos todos cerrar nossos olhos, elevar nossos pensamentos ao mais alto, a fim de nos conectarmos com a espiritualidade maior neste momento de reunião e estudo do Evangelho proposto por Cristo, nosso amado Mestre. Deixemos nossos ambientes mais harmônicos com a força da nossa fé e na esperança no Pai. E desta forma vamos rogar aos nossos benfeitores espirituais que nos auxiliem no estudo que será realizado para interiorizarmos o máximo de conteúdo que nos ajudará a caminhar melhor nesta trajetória de aprendizes do nosso Cristo. Pedimos a Deus a permissão para iniciarmos o estudo do Evangelho de hoje. Que assim seja. Crescei. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro 2, versículo 3 a 18. Capítulo 3, versículo 18. A situação de destaque preocupa constantemente a ideia do homem. O próprio mendigo, esfarrapado e faminto, muitas vezes permanece orgulhoso na expectativa de realce no céu. Habitualmente, porém, toda ansiedade nesse particular é propósito mal dirigido, objetivando o crescimento ao inverso. Não seria propriamente o ato de se desenvolver, mas de inchar. Nessa mesma pauta, muitos aprendizes irrequietos pleiteiam altas remunerações financeiras, favores de dinheiro fácil, elevação aos postos de autoridade, invocando a necessidade de crescer para a maior eficiência do serviço do Cristo. Isto, contudo, quase sempre é pura ilusão. Materializada nas exigências, transforma-se em servidores rodeados de impedimentos. O Mestre Divino, que organizou a vida planetária ao influxo do Eterno Pai, possui suficiente poder e, para a execução de sua obra, não se demoraria à espera de que esse ou aquele dos aprendizes se convertesse em especialistas em determinados negócios do mundo. O crescimento a que o Evangelho se reporta deve orientar-se na virtude cristã e no conhecimento da vontade divina. Aprenda cada um a sua parte na esfera de nossos deveres com Jesus. Atenda ao programa de edificação que lhe compete, ainda que se encontre sozinho ou perseguido pela incompreensão dos homens, e então estará crescendo na graça e no discernimento para a vida imortal. Primeiramente, lembrando que as palavras que nós lemos nunca são para os outros, são para nós. Nós aprendemos e nós refletimos. Então, para mim hoje, para que eu aprenda,
que está no serviço do Senhor não me dá exclusividade um lugar lindo no céu. Não é porque eu estudo o Evangelho e sou espírita que eu tenho que exigir de Deus graça e abundância, que eu não posso querer que me venham adversidades e dificuldades como vêm. Porque essas dificuldades nos lapidam, porque Deus nos criou como joias preciosas. Mas para as joias serem preciosas, ela precisa de lapidação. E são as tribulações do mundo. E essas tribulações são consequências dos nossos próprios atos, causa e efeito. Então nós vamos nos lapidando, não para sermos joias de uma coroa maravilhosa e linda, mas para sermos pedras translúcidas do amor do Cristo, para brilharmos no infinito e inspirar nos outros, assim como aqueles que já estão lá brilhando e lindos estão nos puxando para que a gente consiga também fazer para os nossos irmãos a mesma coisa. Que a gente não queira de Deus benefícios porque trabalhamos na nossa obra, porque nós nunca trabalhamos para Deus, nós trabalhamos para o nosso próprio benefício. Se nós não fizermos nada pelo próximo, não fazemos nada por nós. Quem ajuda, se ajuda. Deus já nos dá amor, Deus já nos dá a luz, Deus nos deu a inteligência e capacidade dos nossos dons para que a gente consiga o que a gente precisa conseguir. Temos sempre aquilo que necessitamos ter. Glórias terrenas e bens materiais não vão nos colocar em lugar melhor nenhum. Podemos ter conforto aqui, mas pouco se diz do conforto que teremos para mais. E nós viemos nesse mundo foi para aprender, para crescermos e galgar lugares melhores, situação melhor de iluminação espiritual. Não de posição espiritual, mas de ter luz e de um conhecimento e agradecimento de Deus, dessa beleza do universo. Nós não compreendemos Deus, nós não sabemos como é e como é quem é Deus, mas Ele nos conhece e sabe de nós. E não foi a fé que nós vimos no capítulo anterior, é que nos acende isso. Lembrarmos sempre que estamos a serviço de Deus, é o benefício do próximo, para que a gente também consiga ter essa luz brilhante dentro de nós. Entendeu? Então, que a gente possa atender o programa de edificação que nos compete, mesmo que a gente esteja sozinho, perseguido por todo tipo de coisa que a gente não compreende, por todas as pessoas que não nos compreendem, nossas famílias, situações, problemas, e que a gente tenha o discernimento que nós vamos para uma vida imortal, que nós temos uma vida imortal, nós somos imortais. E se nós quisermos estarmos melhor perante a Deus, precisamos quebrar o vício dos nossos erros e modificar, nem que seja um pouquinho cada vez, e melhorando, e pedindo ao Senhor sempre o dom da fé, da graça e da sua luz, que é essa a grandeza e a beleza e os bens que Ele pode nos dar. O resto é apenas o resto, se desfaz com o tempo, a traça rói e a ferrugem leva. Que o Senhor Deus nos ilumine, entre profundamente dentro do nosso coração os estudos de hoje, que Ele nos abençoe e fortaleça o nosso caminho, passo a passo, e esteja sempre conosco, e nosso coração esteja sempre com Ele. Que assim seja. Muita gratidão. Prosseguindo a nossa reflexão, esse capítulo 46 do livro Guia de Luz
crescei. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Todos nós sabemos que o conhecimento é a base de tudo. E para que a gente possa nos conhecer, precisamos ter o autoconhecimento de nós mesmos. Porque o homem, antes de querer, por exemplo, persuadir os outros, deveria primeiro, antes de tudo, conhecer a si mesmo. Que conhecendo a si mesmo, ele está apto a navegar em si e crescer. O conhecimento fomenta o progresso intelectual e moral do homem. O desenvolvimento nas artes das ciências proporciona uma melhor qualidade de vida e para a sociedade, e liberta o homem da ignorância, das superstições, desenvolve o senso crítico e o raciocínio, evita a dominação e a manipulação e confere a autonomia de todo ser humano. Você tendo conhecimento, você se torna independente em todos os sentidos, porque o indivíduo modifica-se, então, para melhor, porque passa a compreender a necessidade de ser bom, de progredir moralmente, não apenas intelectualmente. Nesse sentido, a nossa doutrina espírita nos aponta o caminho seguro que devemos seguir ao longo da evolução, a vivência dos ensinamentos de Jesus contido no Evangelho de amor e de luz. Pois bem, é com esse pedido que o discípulo Pedro encerra na sua segunda carta. Ele pede para crescer na graça e no conhecimento em geral, e são interessantes e produtivos para a nossa vida terrena. Todavia, esse tipo de conhecimento que Pedro estava se referindo quando vos pediu para crescer na graça e no conhecimento, esse conhecimento é o crescimento espiritual. Todo ser humano passa por um ciclo de vida, e é nesse ciclo que se elabora o conhecimento, a formação da personalidade, a descoberta de sentimentos variados, características que são individuais de cada um de nós. Porque o conhecimento é a prática das leis de Deus, exige o quê? Esforço nosso, aprimoramento do intelecto moral, por parte de cada indivíduo, a condição necessária para melhor compreender e exercitá-los, ou exercitá-la. Certo? Todos nós podemos conhecê-la, mas nem todos nós a compreendemos, as leis divinas. Certo? Os homens de bem são os que melhor compreendem, porque já têm algum conhecimento. Todos nós, porém, compreenderemos um dia, pois é preciso que o progresso se realize, o crescimento no conhecimento se concretize na nossa caminhada. E tem mais, não é só nenhuma só existência no plano físico que nós vamos conseguir tudo isso, porque uma existência é insuficiente para o homem, ou para mim, ou para que nós somos ainda imperfeitos, conhecer tudo e vivenciar plenamente as leis de Deus. O Espiritismo, ele defende a ideia da reencarnação, porque isso é que vai fazer com que tenhamos um conhecimento gradativo. O princípio doutrinário pelo qual se esclarece
que o ser humano retorna às experiências físicas. Quantas vezes, irmãos, se fizerem necessário, estamos retornando aqui até nos aprender, seja para reparar os nossos equívocos, seja para os equívocos cometidos em existências anteriores, mas também para progredir intelectualmente, pela aquisição de conhecimento e moralmente pelo desenvolvimento das virtudes. É o que nós necessitamos disso. Então, esse crescimento que Jesus pediu a Pedro é esse que ele está pedindo. É a justiça das diversas encarnações do homem, é uma consequência desse princípio, pois cada nova existência, nossa inteligência se acha mais desenvolvida, tem mais facilidade, tem mais aptidão para determinadas coisas, tem mais compreensão, melhor que é bem e o que é mal, já sabe distinguir, já tem essa compreensão. Então, meus irmãos, se, por exemplo, para todos nós, tudo que tivéssemos que se realizar numa única existência, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem todos os dias no embrutecimento da selvageria, da ignorância, ou nas trevas da ignorância, sem que deles tenham dependido o próprio esclarecimento? Quantos acontece isso? Então, por isso que a reencarnação é necessária para isso. O conhecimento é uma grande bênção divina. É uma grande bênção divina porque nós aí vamos estudar, vamos refletir, vamos compreender as questões que envolvem a nossa sociedade e o cotidiano de todos. É algo fundamental para todos nós e transformador, porque muitos se dedicam a este conhecimento e distorcem em prol de interesses imediatos, como diz o texto. Usa de forma equivocada tudo o que aprendem, visando apenas os seus interesses pessoais, seus interesses mesquinhos e o imediatismo, buscando o lucro e o gozo terrestre, que são coisas passageiras, que não estão contidas nas leis de Deus. Esses indivíduos se deixam levar pela vaidade, o egoísmo, variados, né? E passam a acreditar nos seus saberes, se acham indivíduos melhores do que os outros, aí se esquece do caráter coletivo, do social, nesse instante passa a acumular os passivos negativos, quando esses indivíduos passam a agir dessa maneira, e que no futuro muito próximo terão que prestar conta, porque nós estamos aqui de passagem, prestar conta a Deus e às entidades superiores. Afinal, muito lhe foi dado e por isso muito lhe serão cobrados. Gratidão a todos. Crescei. Esse texto nos fala em buscar, né, o conhecimento do Evangelho do Cristo. Esse é o caminho a seguir. E só assim nós vamos crescer, vamos realmente receber, né, as lições verdadeiras e que nos proporciona a seguir o melhor caminho. Devemos desapegar do material, do orgulho, né? Isso não tem valor nenhum. Para o nosso crescimento não ser o inverso, né? Não crescer, não desenvolver. Então, Jesus espera de nós que busquemos o autoconhecimento do trabalho, da caridade, mesmo sem nós termos posses. Porque muitos acham que tem que ter dinheiro, tem que ter posses para fazer uma caridade. Então fica sonhando e esperando entrar aquele dinheiro,
tão fácil, que aí sim vai poder fazer alguma coisa. Mas, na verdade, não precisa disso, né? Nós temos condições de trabalhar no bem apenas com nossa busca e nos doar, estar disponível quando o chamado, quando somos chamados para o trabalho. E o trabalho em auxílio aos outros irmãos deve ser feito de coração, deve ser feito com amor e não uma obrigação. Ou fazer isso, né, para contar pelo terreno do céu, como muitos procuram às vezes, e fazer isso por nós também, né? Receber esse auxílio, a gente também recebe esse auxílio, né? Fazendo bem para o próximo. E o nosso Mestre Jesus nos ensinou como fazer. Basta nós querer aprender e praticar os ensinamentos do Evangelho. Fazer o bem e estar a serviço da espiritualidade. Eu convido a todos que estão conosco, acompanhando o Evangelho no lar, né, a refletir, a se perguntar o que estamos fazendo para nosso crescimento, o que estamos fazendo pelo nosso próximo e qual o propósito real de tudo isso. Ser destacado como bom samaritano? Ou simplesmente estou me doando porque isso me faz bem, me faz feliz e não importa se estão vendo ou não o meu esforço. Não são as boas intenções que agradam a Deus, mas o desejo de cumprir a sua vontade. Gratidão. Devemos entender o verdadeiro chamado de Jesus para conosco. Compreender que, enquanto aprendizes do Evangelho, devemos colocar em prática o amor cristão, a caridade e o serviço em prol dos nossos irmãos de caminhada. Não podemos justificar a não realização de determinados trabalhos a nós confiados junto ao Cristo na incapacidade financeira, ou mesmo de não termos o status de grandes nomes dentro do movimento espírita. A obra está aí e devemos nos movimentar o quanto antes naquilo que pudermos e naquilo que sabemos realizar. Cristo é o nosso governador planetário. Ele não necessita de especialistas falsos que sempre arrumam pretexto irrisório para não trabalhar. Portanto, é imperativo que cresçamos na graça e no discernimento para a vida futura. Somos imortais e, como espíritos imortais, devemos trabalhar para que a engrenagem perfeita do Criador funcione. Fazer a nossa parte, sem desculpas e justificativas vagas. Crescer com Cristo, na graça de Deus. Eis a finalidade deste texto para todos nós aprendizes. Não caiamos na armadilha de ter ansiedade para ser alguém nesta vida, para só assim fazermos algo pelo próximo. Comecemos agora, com o que temos, com o que podemos e sabemos. Eu tenho certeza que esta ação ajudará alguém. Muito amor a todos. Além do conhecimento de Nosso Senhor, das leis divinas, precisamos do conhecimento de si mesmo, como nosso irmão Ney bem explanou, para o nosso crescimento espiritual. Assim estaremos exercitando as obras no bem para o próximo e para consigo mesmo, porque são as virtudes cristãs que determinarão o nosso lugar na vida imortal, com discernimento. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns instantes.
Elevemos os nossos pensamentos a Deus e, com o auxílio dos espíritos de luz da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a emissão das boas energias aos nossos familiares e irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloquem em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita, para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do bem. Sendo assim, solicitamos ao nosso irmão Ney para conduzir a prece final. Vamos elevar nossos pensamentos, os nossos melhores sentimentos até Deus. Em gratidão porque precisamos, Pai, de Ti para todas as nossas atividades. Deus eterno e todo-poderoso, nós nos apresentamos diante de vós com os corações purificados para render-vos graças, louvores na noite de hoje. Concedei-nos sempre a alegria de reunidos com os corações enraizados no vosso amor, sermos sempre unidos como um reflexo do vosso esplendor, na divulgação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que os bons espíritos que permitis a nos assistirem sejam os nossos companheiros diários, para obtermos sempre uma orientação perfeita. E que aqui fiquem as purificações e bênçãos e luzes trazidas por cada um deles, como bálsamo para as nossas almas. Estejamos sempre livres de toda e qualquer maldade e ambição terrena. Que despertemos apenas amor, bondade, compreensão, união e caridade divina. Rogamos, Senhor, permissão para encerrarmos as nossas atividades de hoje. E mais uma vez rogamos amparo para todo o povo brasileiro e a humanidade. E principalmente, Pai, pelo litoral paulista, amparo para os nossos irmãos. Que assim seja, gratidão.